Senhores, hoje eu vim contar pra vocês a história real do dia em que eu fui humilhado em público. Aconteceu, acho que um mês atrás, mais ou menos, por aí. Nunca imaginei passar por isso, mas aconteceu, estamos todos suscetíveis a isso. Eu vou contar como é que foi, o que eu fiz com o ocorrido e eu espero que sirva de lição aí pra alguns de vocês, tá bom, gente? Então, vamos nessa. Pra quem não me conhece, eu sou o Caio Martiniano. Se caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo, tá? Eu sou empreendedor há 3 anos. Aqui no meu canal eu falo sobre mentalidade de sucesso e falo sobre negócios, coisas que eu gosto tanto. E esse relato de hoje, da minha vida pessoal, aconteceu num dia em que eu estava saindo da igreja. Eu vou à igreja de vez em quando. Hoje eu tenho focado mais no meu estudo bíblico e num relacionamento mais pessoal com Deus, por opção própria e por alguns motivos específicos que aqui eu não vou comentar, mas toda quarta-feira eu tô fazendo vídeos longos e ali eu falo de coisa mais pessoal ainda. Eu me abro mais ali, então eu vou anotar aqui para eu falar no meu próximo vídeo de quarta-feira. Quer ver? Sobre... Dependendo de quando esse vídeo aqui estiver saindo, talvez no de quarta-feira agora, que nem se hoje é quinta, talvez no de ontem eu já tenha falado do porquê que eu não tô indo mais na igreja. Deixa eu anotar. Pronto. Que acho que vale a discussão também, mas não num vídeo solto. Acho que lá só fica os de verdade, entendeu? Só quem tá acompanhando mesmo. Mas enfim, deixa eu contar o relato do dia em que eu fui humilhado. Tava saindo da igreja, era noite, dia de semana, e eu gosto muito de leite em pó. Eu adoro leite em pó, cara, desde criança. Então tem que ter sempre leite em pó aqui em casa, no meu armário, na minha despensa, né? Eu sempre como com alguma coisa, ou tomo puro mesmo com leite ali, com leite ou com água, eu gosto, né? E tinha acabado. Aí eu saí do mercado, pensei, poxa, o atacadão que eu gosto de ir, eu tenho que pegar um ônibus da igreja pra lá. Eu gosto de comprar lá, já por hábito mesmo. Eu sei que lá, inclusive, é até mais barato. Só que tem um outro atacadão do lado da igreja, realmente do lado. Por algum motivo, gente, aí é uma coisa mais espiritual mesmo. Eu sempre achei muito esquisito esse outro atacadão. Estranho, um clima estranho lá dentro. Eu acho ele meio bagunçado, tudo estranho, os funcionários estranhos. Eu já nunca gostei de ir lá. De vez em nunca eu ia lá, em ocasiões como essa, por exemplo. Né? Em último caso, eu passava lá e pegava alguma coisa. Aí eu pensei, pô, aqui é mais caro, mas é mais perto, eu quero ir embora. Vou ver pelo menos quanto que tá aqui, no atacadão aqui perto. E aí entrei lá, né, nesse atacadão. Fui na fileira do leite em pó, peguei o leite em pó na mão, olhei o preço e falei, pô, cara, tá bem mais caro do que no outro. O outro eu tenho que pegar ônibus, mas não é longe. É tipo, pegar o ônibus na frente do negócio são 2 pontos. 2 nada, acho que é 1 ponto. É 1 ponto só. Dá até pra ir andando, mas de ônibus é mais rápido. Então, quer dizer, eu chegaria lá... E são vários ônibus que passam ali e passam lá, então o ônibus vai passar rápido, eu chegaria lá em menos de 5 minutos. Eu falei, cara, menos de 5 minutos pra pegar bem mais barato no outro? Eu vou no outro, né? Devolvi o leite em pó pra prateleira e tava saindo sem nada. Detalhe, eu tinha trabalhado na rua nesse dia, então da rua eu fui pra igreja, tava de mochila, da igreja fui pro mercado e aconteceu isso, tava saindo. De repente o segurança vem e me barra na saída. Ô irmão, tudo bem? Boa noite. Aí, assim que ele me barrou, eu já entendi o que estava acontecendo, né? Mas enfim, boa noite, tudo bem? Dele, tudo bem. Aí a gente viu que você tava com leite em pó na mão ali, tá saindo sem nada, não comprou nada? Aí eu já, caraca, cara. Eu falei desse jeito pra ele, eu falei, caraca, cara, inacreditável. Eu falei, não comprei nada. Por quê? Aí ele, posso olhar sua mochila? Aí eu falei, por favor, pode olhar minha mochila. Aí quando ele viu que eu tava realmente, eu já abrindo a mochila, ele já percebeu que realmente eu não tinha pego nada. Eu acho que também ele percebeu pelo meu jeito de falar que eu não sou nenhum bandido, né? Não que bandido tenha um jeito específico de falar, mas enfim. Enfim, galera. Né? Eu não quero entrar nesse mérito. Mas ele já percebeu que eu não tinha pego nada, ele já começou a ficar sem graça antes de eu abrir a mochila. Antes de eu abrir a mochila ele já tava, não, senhor me desculpe, é que você sabe, né? Você passou num ponto cego que não tem câmera, aí a gente precisa checar e tal. Falei, é isso, irmão, beleza, olha aí. Aí abri a mochila, mostrei tudo.
Aí o bicho ficou sem graça, galera. E detalhe, tudo isso acontecendo, tava cheio de gente ali perto no mercado, todo mundo vendo eu passando por isso, e provavelmente tinha uma ou outra pessoa ali da minha igreja, que sabe quem sou eu, que me conhece, nem que seja de vista, talvez pensando, olha, o cara que vai na mesma igreja que eu, será que roubou aqui no mercado? Roubou leite? Caramba! Né, cara, aquela coisa, eu me sentindo ao mesmo tempo mal e com raiva. E mostrei que, lógico, não tinha nada na minha mochila. O bicho entrou em desespero, começou a gaguejar. Olha, não, desculpa mesmo, é que eu falei, cara, ó, eu sei que você tá fazendo seu trabalho, mas você já passou por isso que eu tô passando agora? Ele, não, pior que já passei, uma vez aconteceu comigo. Aí ele começou a contar uma história de uma vez que aconteceu algo parecido com ele, gaguejando, e ele tentando quebrar o gelo, fazer amizade ali comigo, pra eu não, sei lá, não reclamar com ninguém, não abrir reclamação em nenhum órgão ou qualquer coisa do tipo. Não, aí foi foda, acredita, cara, aconteceu isso, é fogo, tal, não sei o quê. Pois é, cara, pois é. Enfim, galera, isso aconteceu, foi muito ruim, tá? Eu realmente jamais imaginei passar por isso, mas como eu falei no começo, todos nós estamos suscetíveis a esse tipo de coisa, né? Detalhe, eu tinha trabalhado na rua, mas era domingo, se eu não me... Era domingo, falei meio de semana não, mas era domingo. Por quê? Agora eu lembrei que era domingo. Porque nesse dia eu trabalhei de um Sesc aqui em São Paulo. Então eu tava com roupa mais... Eu não tava bem vestido, digamos, não tão bem vestido. Eu tava com uma bermuda, uma camiseta de treino, né? Então eu não tava de roupa social, por exemplo, né? Então somou que eu não tava tão bem vestido, tinha ficado o dia inteiro na rua, devia estar com uma aparência suada. Aí vai ver, eu tava com uma aparência de alguém que tá passando necessidade. Sei lá, cara, não sei. Mas enfim, né? E aí aconteceu isso daí. Por que eu tô falando tudo isso, tá, gente? Primeiro que sim, eu fiquei puto, porque é responsabilidade dos caras ter câmera em tudo quanto é canto, já que eles, né? Pô, eles têm que ter, cara, pra olhar na câmera, ver se o cara pegou alguma coisa ou não. E não meter uma dessa na frente de todo mundo. A princípio eu fiquei com vontade de abrir Reclame Aqui, consumidor.gov, Procon, reclamação mesmo, relatando esse ocorrido, porque foi ridículo, tá? Eu fiquei realmente envergonhado. Mas, no final das contas, eu optei por fazer o que Jesus faria. Eu vi o desespero daquele segurança. E assim, na hora que ele me abordou, ele não gritou, ele não chamou atenção. As pessoas acabou que ouviram e perceberam porque estava acontecendo ali, mas ele chegou o mais discreto possível desde o início. Ele me abordou, ele não fez nada querendo chamar atenção, querendo me humilhar. Eu me senti humilhado, mas eu sei que ele não quis me humilhar. Ele de fato tinha ponto cego na câmera. Eu vi que ele tava com um fonezinho daqueles de segurança, sabe? Então ele me falou, inclusive na hora, ó, não, tô cumprindo ordem, me falaram aqui pra te abordar pra perguntar, porque lá no ponto cego não viram. Eu vi que ele tava com fone, então talvez ele estivesse cumprindo ordem mesmo, né? Então o cara ali é quase um refém disso tudo. Mandaram, ó, aborda esse cara aí que a gente não viu se ele pegou o leite ou não. Se eu fosse agir só pela minha emoção, gente, só pela raiva, e abrisse essa reclamação, talvez, de alguma forma, a culpa ia cair no segurança. Nele. Por mais que alguém tenha falado no ouvido dele pra ir lá. Talvez a culpa ia cair nele. Eu vi o desespero dele quando ele percebeu que não tinha nada na minha mochila. Ele tremeu mesmo, gente. Gaguejou, tremeu. Porque ele sabe que se eu faço algum tipo de reclamação, a chance dele perder o emprego é grande. Então ali, ele tava na minha mão ao longo daqueles segundos, basicamente. Ficou na minha mão. É só eu reclamar em algum lugar, num Procon da vida, que talvez ele perca o emprego. Ou no mínimo é remanejado para outro mercado atacadão, talvez mais longe da casa dele. Naquele segundo ele sabia que qualquer coisinha que eu fizesse podia mudar a vida dele, provavelmente para pior. Eu falo isso dizendo, ó, tá na minha mão. Não. Por isso que eu tô falando, eu fiz o que Jesus faria. Eu dei a outra face. Eu escolhi não fazer nada. Eu perdoei no meu coração. Para ele eu saí falando, ó, boa noite, tô indo lá, não volto mais aqui. Falei, não volto mais aqui. E não voltei mesmo, e não vou voltar. E fui embora, mas no meu coração já está perdoado. Eu sei que ele estava fazendo o trabalho dele. E eu não quero deitar a minha cabeça no travesseiro pensando que eu poderia ter tirado o emprego de um pai de família.
certo? Qualquer coisa, gente, qual que é a lição que eu quero transmitir para vocês nesse vídeo? Qualquer coisa que você fizer na sua vida, levando com base apenas a sua emoção e não a razão, pode ter certeza que você já errou. Seja emoção boa, seja emoção ruim. Procure sempre trazer a racionalidade à tona. Sempre que possível, traga a racionalidade à tona. Porque se você age só com emoção, você perdeu para você mesmo. Você perdeu para você mesmo, você perdeu para o diabo também. O que o diabo mais quer é ver gente perdendo o controle e agindo com base na raiva, por exemplo. Essa satisfação eu não dou pro coisa ruim. Eu não dou. Então se pergunte, essa pergunta é válida. O que Jesus faria? Jesus ia abrir um Procon? Não dá nem pra imaginar, né? Não ia abrir um Procon, não ia brigar, não ia reclamar com ninguém. Jesus ia perdoar. E se eu sou um cristão, eu tenho a responsabilidade de representá-lo, porque eu carrego o nome dele. Quando eu falo e me apresento como cristão, eu estou carregando o nome dele. É muita responsabilidade. Então, um cristão, de verdade, e tem a ver com o porquê que eu saí da igreja isso já, hein? Então assista um vídeo de quarta-feira. Acho que se hoje for quinta, sexta, é quarta-feira anterior. Se hoje for terça, é amanhã, tá? Ou segunda, enfim. Mas dessa semana, de quarta-feira dessa semana que o vídeo foi postado. Assiste lá que eu vou falar mais sobre isso, mas ser cristão de verdade, cristão mesmo, o verdadeiro, esse representa o nome de Jesus. E é isso que eu quero ser. É isso que eu sou, todos os dias. Então era isso, gente. Comentem aí o que vocês acharam disso tudo. Deixa seu like nesse vídeo, é muito importante, tá? Porque quando você deixa o like, o vídeo é distribuído. É um clique seu que distribui o vídeo. Se inscreve no canal para me acompanhar, ativa o sininho das notificações e vem me acompanhar. Eu sou o Caio Martiniano, seja bem-vindo ao meu canal. Vamos nessa, galera. Chefe, falou!